Por que será que um homem tão fiel a Deus foi lançado numa cova repleta de leões famintos? Onde estava a justiça divina naquele momento? Afinal, se Daniel orava todos os dias, buscava a presença de Deus com sinceridade e vivia de forma reta, como explicar que tenha sido condenado a uma sentença de morte cruel? Essas são perguntas que até hoje dividem opiniões. Será que ser fiel é garantia de uma vida livre de perigos? Ou será justamente na fidelidade que os maiores testes aparecem? O episódio de Daniel na Cova dos Leões não é apenas uma história infantil para ser contada em livros ilustrados. É um relato profundo, cheio de drama, intrigas políticas, inveja, manipulação e, acima de tudo, fé inabalável. Estamos falando de um homem que, mesmo vivendo em terra estrangeira, cercado por costumes pagãos e em meio a governantes corruptos, não abriu mão da sua essência nem da sua devoção. E aqui já surge um questionamento importante. Como reagimos quando nossa fé entra em conflito com as regras do mundo? Até onde iríamos para não negar em quem acreditamos? Imagine-se na posição de Daniel, vivendo em uma corte poderosa, cercado de inimigos que o invejavam e tramavam contra ele. Você arriscaria sua vida apenas para continuar orando? Essa história, registrada no livro de Daniel, capítulo 6, é um convite para refletirmos sobre coragem, fidelidade e os mistérios da providência divina. Hoje, vamos mergulhar juntos nessa narrativa que atravessou séculos, mexe com a imaginação de crianças e adultos e ainda provoca debates intensos. Antes de mergulharmos na tensão da Cova dos Leões, precisamos entender quem era esse homem que desafiava decretos mortais sem perder a fé. Daniel não nasceu em Babilônia. Ele foi levado cativo ainda jovem, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mesmo longe de sua terra natal e privado de sua liberdade, Daniel se destacou. Sua sabedoria, inteligência e capacidade de interpretar sonhos chamaram atenção, e logo ele passou a ocupar posições de destaque na corte. Mas Daniel não era apenas um homem sábio. Ele era fiel a Deus em cada detalhe de sua vida. Desde a juventude, quando recusou os manjares do rei para não se contaminar, até os dias em que se tornou um dos principais governantes, sua integridade nunca foi negociada. Isso mostra que a grandeza de Daniel não estava apenas em sua mente brilhante, mas em sua devoção inabalável. Agora pense comigo, é possível ter sucesso em meio a um ambiente corrupto e ainda permanecer fiel aos princípios espirituais? Daniel prova que sim. Ele viveu em um império estrangeiro, cercado por idolatria e interesses obscuros, mas não se deixou corromper. Ele mostrou que não é preciso abrir mão da fé para crescer. Então temos mais uma reflexão. Será que nos dias de hoje ainda existe espaço para pessoas que se mantêm firmes em seus valores, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra? Com a queda da Babilônia, o império passou ao domínio dos medos e persas. O rei Dário assumiu o trono e decidiu organizar seu vasto reino em 120 províncias, cada uma com seus administradores. Entre eles, Daniel logo se destacou. Sua honestidade, competência e sabedoria eram tão evidentes que o rei planejava colocá-lo como chefe sobre todos os governadores, praticamente como o segundo homem mais poderoso do império. E foi aí que começou o problema. A inveja é uma arma silenciosa, mas devastadora. Os outros sátrapas e governadores não suportavam ver um estrangeiro em posição tão alta, ainda mais alguém que não se curvava aos costumes do império. Eles temiam perder poder, influência e benefícios. Assim, começaram a tramar contra Daniel. Mas havia um detalhe. Daniel era íntegro demais. Eles investigaram sua vida, suas atitudes, sua conduta, e não encontraram nada que pudessem usar para acusá-lo. Nenhum erro administrativo, nenhuma falha moral.
Então decidiram atacar justamente no ponto que sabiam ser sua maior força, sua fé. Assim surge uma pergunta para você refletir. Quantas vezes o que mais nos fortalece também se torna alvo das maiores perseguições? Será que as pessoas que hoje enfrentam rejeição ou zombaria por causa da fé não estão vivendo um pouco daquilo que Daniel viveu? Os inimigos de Daniel sabiam que só havia um caminho para destruí-lo: criar uma lei que colocasse sua fé contra o governo. E assim, com astúcia e manipulação, eles foram até o rei Dário. «Ó rei, viva eternamente!» disseram, bajulando para conquistar sua confiança. Propuseram então um decreto aparentemente grandioso. Durante 30 dias, ninguém poderia orar ou fazer pedidos a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. A ideia era colocar Dário como centro de adoração, reforçando sua autoridade. Dário, sem perceber a armadilha, achou a proposta interessante e assinou o decreto. Pela lei dos medos e persas, uma vez selado com o anel real, não poderia ser revogado. Estava feito. Orar a qualquer outro deus seria crime de morte. Agora pense, e se de repente sua liberdade de orar fosse tirada? E se dobrar os joelhos diante de Deus fosse considerado ilegal? Muitos hoje talvez cederiam para se proteger. Mas Daniel, ele não estava disposto a negociar sua comunhão com Deus. Aqui surge um dilema que nos desafia até hoje. Até onde você iria para não abrir mão da sua fé? Seria capaz de resistir a uma pressão social, política, ou até mesmo de vida ou morte? O decreto estava assinado. As trombetas anunciaram em todas as províncias que a partir daquele dia ninguém poderia clamar a outro Deus além do rei. Imagine a tensão. Milhares de pessoas começaram a se curvar diante de Dário, por medo de perder a vida. Mas Daniel não. Ele sabia exatamente o que estava em jogo e mesmo assim não mudou sua rotina espiritual. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava diante da janela aberta em direção a Jerusalém, sua terra natal, e orava ao Deus de Israel. Ele poderia ter fechado a janela, orado em silêncio ou escondido sua devoção. Mas não. Para Daniel, fé não era algo para ser guardado em segredo por conveniência. Os conspiradores, é claro, estavam atentos. Eles o espionaram, esperando esse momento. E quando o viram orando, correram para denunciar diante do rei. A armadilha havia funcionado. Agora, reflita comigo. Quantas vezes, diante da pressão, preferimos esconder nossa fé para não sermos criticados? Será que, em nome da aceitação ou da segurança, não deixamos de lado aquilo que acreditamos? O decreto estava assinado. As trombetas anunciaram em todas as províncias que, a partir daquele dia, ninguém poderia clamar a outro Deus além do rei. Imagine a tensão. Milhares de pessoas começaram a se curvar diante de Dário, por medo de perder a vida. Mas Daniel não. Ele sabia exatamente o que estava em jogo e, mesmo assim, não mudou sua rotina espiritual. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava diante da janela aberta, em direção a Jerusalém, sua terra natal, e orava ao Deus de Israel. Ele poderia ter fechado a janela, orado em silêncio ou escondido sua devoção. Mas não. Para Daniel, fé não era algo para ser guardado em segredo por conveniência. Os conspiradores, é claro, estavam atentos. Eles o espionaram, esperando esse momento. E quando o viram orando, correram para denunciar diante do rei. A armadilha havia funcionado. Agora, reflita comigo. Quantas vezes, diante da pressão, preferimos esconder nossa fé para não sermos criticados? Será que, em nome da aceitação ou da segurança, não deixamos de lado aquilo que acreditamos? Quando os inimigos levaram a denúncia até o rei, Dário ficou arrasado. Ele estimava profundamente Daniel e sabia de sua lealdade. Mas a lei que ele mesmo havia assinado era imutável. Não havia como voltar atrás. O rei passou o dia inteiro procurando uma forma de libertar Daniel, mas nada podia ser feito.
Os sátrapas exigiam que a sentença fosse cumprida. Finalmente chegou a hora. Daniel foi levado diante do rei, e Dário, angustiado, disse: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Palavras carregadas de fé, mas também de desespero. O rei não tinha poder para salvá-lo, mas acreditava que o Deus de Daniel poderia intervir. Daniel foi conduzido até a cova. O cenário era aterrador. Leões famintos rugindo na escuridão, esperando pela presa. O rei, sem saída, ordenou que o profeta fosse lançado. Uma pedra enorme foi colocada sobre a entrada, selada com o anel do rei e dos governadores, para que ninguém ousasse tentar resgatá-lo. Dário retornou ao palácio, mas não conseguiu dormir. Não comeu, não recebeu música, nem distração alguma. Seu coração estava em tormento, ansioso pelo amanhecer. Agora pense, quantas vezes também nos sentimos presos em situações em que parece não haver saída? Quando tudo ao redor nos condena e nenhuma porta se abre, ainda conseguimos acreditar que Deus pode agir. A cena era de pura tensão. Daniel, um homem idoso já naquela época, foi empurrado para dentro da cova, onde rugidos ecoavam no escuro. Os leões, fortes e famintos, cercavam o espaço. Para qualquer um que olhasse de fora, o destino de Daniel já estava selado. Seria devorado antes mesmo do amanhecer. Enquanto isso, o rei Dário passava a noite em vigília. Ele não conseguia dormir, não aceitava comida, não queria distrações. Seu coração estava tomado por angústia. Imagine o peso de saber que havia condenado um homem justo por causa de uma armadilha política. Ele aguardava ansioso pela primeira luz do dia. Dentro da cova, porém, algo extraordinário acontecia. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Aquelas feras selvagens que deveriam despedaçar Daniel se tornaram inofensivas diante da ordem divina. Daniel permaneceu em paz, protegido por uma força invisível, mas real. E aqui surge um ponto de reflexão. Quantas vezes também nos sentimos lançados em covas de leões? Situações que parecem nos devorar. Dívidas, enfermidades, traições, injustiças. Mas será que não existe também um anjo de Deus pronto para nos guardar nesses momentos de perigo? Quando o sol começou a surgir, o rei Dário correu até a cova dos leões com o coração apertado e a esperança misturada ao medo. Ele gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que teu Deus te livrou dos leões?" A resposta veio de maneira surpreendente. Uma voz firme e calma respondeu, vinda de dentro da escuridão, dizendo que Daniel estava ileso, porque Deus enviara um anjo para proteger sua vida. Imagine a cena. Daniel, inteiro, sem um arranhão, rodeado por leões que deveriam tê-lo devorado. Era a prova viva de que a fé verdadeira tem poder de atravessar até as situações mais impossíveis. O rei se encheu de alegria e, emocionado, ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente da cova. O milagre não foi apenas a proteção de Daniel, mas também um aviso aos inimigos. A justiça divina não falha. Aqueles que tentam derrubar os justos pelo próprio orgulho ou inveja acabam enfrentando consequências inesperadas. Agora pergunto a você, será que ainda hoje Deus pode intervir em situações que parecem impossíveis de resolver? Quantas vezes já sentimos que está tudo perdido, mas a providência divina nos surpreende? Depois do milagre, a história deu uma reviravolta impressionante. Os inimigos de Daniel, aqueles mesmos que tramaram a armadilha com inveja e maldade, acabaram sendo condenados pelo próprio decreto que criaram. Foram lançados na cova dos leões, e desta vez a justiça se cumpriu de maneira definitiva. Os leões não pouparam ninguém. O rei Dário, agora plenamente consciente do poder do Deus de Daniel, emitiu um novo decreto. Ele declarou que em todo o seu reino todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, o Deus vivo,
que salva e protege aqueles que nele confiam. O exemplo de Daniel tornou-se referência não apenas para os babilônios, mas para todas as nações do império. A fé verdadeira, mesmo diante do perigo extremo, é recompensada e honrada. Essa história nos provoca a refletir sobre justiça e destino. Quantas vezes sentimos que o mal prevalece, que pessoas corruptas ou invejosas saem impunes? Mas a narrativa nos mostra que, embora a resposta divina nem sempre seja imediata, ela é certa e perfeita. A história de Daniel na Cova dos Leões nos deixa ensinamentos que vão muito além de um conto antigo. Ela nos mostra que a fé verdadeira exige coragem, firmeza e confiança inabalável em Deus. Mesmo quando enfrentamos decretos, leis ou pressões sociais que parecem impossíveis de superar. Daniel nos ensina que não precisamos negociar nossa integridade para prosperar ou sobreviver, e que mesmo nos momentos mais sombrios, a proteção divina pode surgir de maneiras inesperadas. Além disso, a narrativa nos lembra que o mal, mesmo quando parece triunfar, não tem a última palavra. A justiça de Deus se manifesta, protegendo os fiéis e mostrando que aqueles que tramam contra o justo acabam enfrentando as consequências de suas próprias ações. É um convite à esperança e à perseverança. Permanecer fiel e íntegro, mesmo quando tudo indica derrota. E agora, uma pergunta final para você refletir profundamente. Se sua fé fosse colocada à prova da mesma forma que a de Daniel, você teria a coragem de permanecer firme, confiando que Deus agiria em seu favor? A história termina com uma promessa implícita. Para aqueles que se mantêm fiéis, a proteção, a justiça e a recompensa de Deus sempre se manifestarão.